Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus conforme escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 da sua carta. Então, aos Coríntios, capítulo 1, nós estamos trabalhando com os irmãos nesta linda epístola paulina. Conforme tem sido este trabalho, capítulo 1, de 1 a 9. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, de 1 a 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. A carta de Paulo aos Coríntios, naturalmente, é uma carta muito preciosa e é uma carta escrita a uma grandiosa igreja na época. A igreja de Corinto era muito grande. Paulo tinha estado lá durante 1 ano e 8 meses e ele trabalhou na plantação daquela igreja. Foi, assim, momentos muito preciosos. Ele começou na sinagoga, mas logo depois ele foi expulso. Ele, naturalmente, começaram a observar e achar que não havia muito judaísmo em Paulo. E, de fato, a igreja cristã, nasceu no judaísmo. Entretanto, ela não foi um braço do judaísmo, porque ela era aquele vinho novo, um novo vinho, na verdade. Porque, embora sendo de origem judaica, a igreja era constituída da nova aliança que foi prometida lá em Ezequiel, em Jeremias, E naturalmente a aliança primeira quebrada com Adão, depois confirmada no sentido de Moisés sendo aquela aliança das obras estabelecida, mas vindo Cristo, como disse João Batista, que a lei veio até João, ou aliás disse João, sobre João Batista, que a lei veio até João, mas depois de João vieram a graça e a verdade, e assim nós temos a nova aliança constituída. E assim a igreja lá em Corinto, a sinagoga, expulsou os irmãos que estavam se convertendo, Primeiro ela expulsou o anterior a Sóstenes, o que Gaio foi expulso da sinagoga, e aí Sóstenes assumiu a liderança da sinagoga, mas logo depois, uns 15 dias, Sóstenes também converteu o seu senhor, logo depois, e aí foi também expulso da igreja lá de Corinto. Aí Paulo teve que ir para alugou, uma casa onde tinha encontros de filósofos, lá em Corinto era muito comum, Então ele alugou a casa lá e aí começou a igreja ali naquele local. A igreja cresceu muito. Depois então Paulo se aparta dali, vai para Éfeso. De Éfeso ele escreve esta carta aos irmãos lá de Corinto, porque começou a ter algumas dificuldades e alguns problemas. E os da casa de Cloe, que era uma mulher que frequentava a igreja lá de Corinto, mandaram uma carta para o apóstolo Paulo, vocês lembram, E aí Paulo então foi responder aquelas perguntas acerca do casamento, comida oferecida aos ídolos, lembra? Você lendo Coríntios, você vai ter uma noção geral. E Paulo escreve essa carta dando resposta àqueles problemas. Então ele começa essa carta, já falei sobre isso, dizendo que é ele que está escrevendo, e ele assim se titula, chama apóstolo Paulo chamado, Primeiro ele fala que Deus o chamou,
Essa é uma palavra muito importante aqui em Corinto, porque eles tinham noção de que eram crentes, como acontece hoje, né? As pessoas vêm para a igreja, entram na igreja, mas eles não sabem que eles foram chamados, né? E quem não foi chamado não é crente ainda. Está na igreja, mas não é crente. A pessoa que é crente é uma pessoa que foi chamada por Deus. E como é que acontece isso, né? Através da pregação do Evangelho, através do anúncio da vida de Jesus Cristo. Você escuta, quando você escuta, você fala, que interessante, que bom. Então existe um Deus, Ele mandou seu Filho. Eu sou um pecador, então a pessoa entende isso aí. Então quando ela entende isso, o chamado configura, o chamado é estabelecido, há uma aliança, há um negócio estranho, diferente, né? Você pergunta, mas como isso acontece? É um milagre, né? Um verdadeiro... Você está morto, você não conhece Deus, não sabe quem é Deus, não quer nem saber de Deus, e de repente Deus opera pelo chamado da Escritura, pelo chamado da palavra, pela pregação, você então desperta, né? É mais ou menos como casamento, né? Você está do nada, você está sentado aí na igreja, é solteiro, né? Está assim meio perdido, meio macambuzo, meio triste, né? Porque não tem nem por que viver, mas de repente você cruza o olhar com uma pessoa diferente que você nem tinha visto aqui nessa igreja, quem sabe? Aí você fala, nossa, que moça bonita, olha que rapaz bonito, né? E aí de repente você dá um segundo olhar, é lógico que tem que escutar o pregador aqui primeiro, claro, né? Mas você tem aqueles troques assim, aí quando termina o culto você fica ansioso, né? Ansioso. E aí quando a pessoa sai lá fora, você se aproxima e fala, oi, tudo bem? Como é que você chama? A pessoa fala, meu nome é fulana. Se for igual aconteceu comigo, você está frito, né? Que eu perguntei, qual é o seu nome? Ela disse, Romilda. Eu falei, que nome horrível. Foi engraçado, nós começamos a namorar, não gostava do meu nome, nem eu gostava do nome dela, verdade, né? Depois ficamos noiva que eu fui revelar para ela. Eu disse, olha, quando eu te conheci, eu detestei seu nome. Ela disse, que interessante, eu também detestei o seu. E aí a gente passou a gostar do nome e nos amamos por 45 anos, graças a Deus, que fazemos de casado, né? Então, é assim que acontece. Mas esse chamado, né? Esse despertamento da Thalita é misterioso, né? Como é que você gostou daquela pessoa? Mas de repente criou uma corda, você não vê a corda, não vê não, né? Mas tem uma corda forte entre vocês dois assim, sabe? Que puxa um ao outro, né? Essa é a fé que a gente tem no Filho de Deus. Ele chamou, a gente olhou para ele, por um mistério a gente gostou dele, a gente amou, porque ele nos amou primeiro, mas a gente ama ele. E assim, Cristiano, é que começa a fé, né? Assim você é chamado, viu? Então Paulo é chamado, graças a Deus. Vocês são chamados? Tem alguém aqui que não sente chamado ainda? Pastor, que tem uma certeza que eu sou chamado. Se você já sabe que Jesus é o Salvador, que o seu coração pertence a Ele, que você se arrependeu dos seus pecados, que só Ele é seu Salvador, e se você se alegra nisso, aleluia! Não tenha dúvida, Jesus chamou você. E tem mais, Ele não arrepende de ter chamado não, viu, Alice? Pode crer. Se você sentiu tudo isso, ou você creu tudo isso, você acredita em tudo isso, fica segura, porque olha, Ele não se arrepende do que Ele faz. Deus não se arrepende. Então, aqui é chamado pela vontade de Deus. Agora, ele foi chamado pela vontade e também foi chamado para ser apóstolo. Interessante, chamado para ser apóstolo, enviado. A palavra apóstolo, enviado, eu já falei sobre isso, né? Que ele então foi chamado para ser apóstolo. E ser apóstolo, ser enviado de Jesus Cristo. É engraçado, né, João? Aqui ele é chamado pela vontade de Deus e ele é enviado para ser de Jesus. Mas que negócio é esse? Não é Deus que chamou ele ia ser enviado por Deus, não é? Mas ele é enviado por Jesus Cristo, porque Jesus enviou os apóstolos, não foi ele que enviou? Então Deus e Jesus aqui estão fazendo a mesma tabela, né? Ele é chamado por Deus, mas é Deus, Jesus Cristo, que envia a ele. Então ele é enviado para ser apóstolo, ele é apóstolo enviado de Jesus Cristo. Agora ele fala, e o irmão Sóstenes, interessante aqui, Sônia, que ele estava tendo uns problemas lá em Corinto, né? Quando ele escreveu a carta, né, Daniel? Tinha uns problemas lá em Corinto, ali, Bia, tinha gente querendo, ele não é apóstolo nada, sabe? Mas ele falou assim, quem está comigo aqui e está escrevendo essa carta é o irmão Sóstenes.
Não é que Sóstenes era inspirado por Deus para escrever. Não, não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, olha, eu estou aqui comigo, né, Sara, né, Gabriel? Quem está do meu lado aqui é o irmão Sóstenes, Arthur. Ou seja, vocês conhecem Sóstenes, conhecem? Falando com a igreja de Corinto. Então, ele está comigo aqui. Isso ajudou Paulo a ter o ouvido da igreja lá em Corinto, né? Porque Sóstenes era muito conhecido, foi chefe da sinagoga, se converteu, Bia, e se entregou a Jesus, era um judeu que veio e abraçou a fé cristã. E aí Paulo fala, o irmão Sóstenes está comigo aqui. Ele não é apóstolo, ele não é inspirado para escrever, mas ele é meu irmão que está comigo aqui, né? Então, ele certamente até foi quem levou essa epístola, a gente não sabe muito ao certo, mas pode ter sido. Bom, então Sóstenes, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus, e agora já começou bem, já falei sobre vocês com isso, né? Ele está falando porque lá em Corinto, sabe, Terezinha, tinha na igreja de Corinto muita gente que achava que a igreja, assim, olha, sabe, eu gosto muito daqui na igreja, mas do pastor Paulo, entende? Eu gosto do pastor Paulo, apóstolo Paulo era pastor, eu gosto muito de Paulo. Eu acho que Paulo prega muito ruinzinho, sabe? Mais ou menos, né? Paulo, até quando prega, o povo até dorme na pregação dele. Teve até uma história, né? Que um indivíduo, né, Luiz, que estava assistindo, né? E na oração lá, e caiu, né? Aquele rapaz caiu, e olha, aquele pastor que prega, as pessoas começam a dormir. Ai, que tristeza! Eu não gosto dele, eu gosto do pastor Apolo. O Apolo, ele prega numa voz, olha, maravilhoso. Quando o Apolo prega, a igreja balança, a gente não dorme de jeito nenhum. Eu disse, não, eu gosto de Pedro. Porque Pedro, sabe, Jesus foi lá, falou com ele, Pedro, você, sabe, vai ser um pregador, você vai ser uma pedra no reino de Deus também, na obra de Cristo. Eu gosto de Pedro. Pedro tem mais autoridade, sabe? Pedro tem mais autoridade. Aí tinha outros, vocês estão tudo divididos aí. Uns é de Paulo, uns é de Apolo, uns é de Pedro, eu sou de Jesus. Olha que coisa horrível dentro da igreja. Então ele fala assim, a igreja não é de Paulo, não é de Apolo, não é de Cefas, não é de nada. A igreja é de Deus. A igreja não é sua, a igreja não é minha. A igreja é de Deus. Que diferença que faz, né? Então, ele vai dizer, olha, essa igreja está em Corinto. Que lugar ruim para ter igreja, gente de Deus. Corinto era uma cidade enorme, grandiosa. Tinha 2 portos, né? Um mais ao norte, um mais ao sul, Sencreia, o outro ao norte, Licaia. Então, tinha 2 portos lá, entende? E por que tinha 2 portos? Porque era um istmo, era uma travessia de um continente quase para outro, de um mar para outro, né? De um oceano para outro. Então, a cidade tinha muito marinheiro de todos os povos da terra. E você sabe logo o que acontece quando tem homem demais assim, né, num lugar assim, você já sabe o que acontece, né? Sim, exatamente. O povo se torna muito prostituído. Havia muita prostituição. Para piorar, tinha uma igreja lá enorme, né? Que era uma igreja que tinha 1000 sacerdotisas cultuais, ou seja, além deles praticarem a prostituição, era uma prostituição religiosa. Eles faziam aquilo como religião também. Então tinha um apoio dos deuses, né, para fazer coisa errada. E ali era tanto, olha, a coisa era tão ruim, mas era tão ruim lá em Corinto, era tanta prostituição, tanta sujeira, tanta imundícia, tanta doença venérea, tanta desgraça, que as pessoas falavam que uma pessoa quando estava se estragando, ela estava corintianizando-se, ou corintianizando-se, ou tornando-se de coríntios, né? Então era isso que estava acontecendo. Quando a pessoa estava muito ruim, no mundo inteiro, você é um Coríntios, seja uma pessoa podre, uma pessoa que está destruindo. Era assim. E Paulo vai para esse lugar fazer uma igreja, irmão. Vocês pensaram nisso? Como que vai trabalhar? É difícil trabalhar aqui em Mangabeiras, né? O povo aqui é meio chique, é meio assim, então, né? É difícil, eu sei que é. Tem, pastor, evangelizar rico é difícil? Eu disse, não, é igual que evangelizar pobre também. Pobre é a mesma coisa, né? Porque orgulho está no coração do pobre, né? No coração do rico, não é assim, Adriana? Né? Quem é rico não precisa de Deus, e quem é pobre quer Deus é para poder resolver problema. As igrejas estão assim de pobre. Quanto crente nada. Está lá atrás de sorte, de ganhar, ainda tem até as propagandas, né? Assim, Hugo, olha, se você vier para essa igreja, você vai ganhar um BMW, vou arriscar a sorte, né? O meu tio fez isso lá em Valadares, né? Eu precisava fazer uma operação, e a operação ia ficar por 5 mil, e meu tio contou isso para mim, eu não acredito não. Aí abriu uma igreja lá, o cara curava tudo. Aí chegou lá o Marcos Vinícius, falou assim, como é que é esse negócio aí? Aí
Aí Marcos Inácio, o moço falou assim, olha, aqui é o seguinte, aqui você dá 500 conto, né, faz a promessa, 500 conto, faz a novena, entende, aqui com a gente, na igreja, né, a gente ora durante 9 dias, você faz a promessa, e aí a gente faz a oração final, e Jesus cura. Aí meu tio falou assim, engraçado, a minha operação ia ficar por 5 mil, né, o cara está cobrando 500, né, Kenneth, 500, quer dizer, se eu der sorte, eu vou ganhar 4.500, né? Eu falei, não, gente, o meu tio Geraldo Anacleto, ele me contou, quando ele soube que eu ia ser pastor, ele falou assim, ó, ganha muito dinheiro essa raça. E ele contou essa história, Arthur, para mim. Aí ele falou, não, né, imagina, que meu tio é inteligente também, né, é ativo, é vivo, né, né? Eu dou 500 conto, né, lá, então ele me cura, eu vou ficar com 4.500, né? Aí ele foi lá, deu os 500, né? Fez, ele me contou, fez direitinho, né? E aí teve o dia do pastor fazer oração sobre ele, ele cumpriu tudo direitinho. E quando cumpre tudo direitinho, diz o bispo Macedo, você põe Deus na parede, né? Você fez tudo, agora Deus tem que curar. Aí meu tio ficou todo seguro, né, Reverendo Leões? Aí, Sônia, moral da história, a operação do meu tio ficou por 5.500, 500 para o missionário e 5 mil para o hospital. Mas é assim a religião. Em Coríntios era assim a religião. Era desse jeito, né? Na verdade, ali estava, meus irmãos, uma igreja que, na verdade, um povo muito de crenças e de ideias e de coisas assim. E aí, meus irmãos, o que acontece ali? Paulo escreve para aquela cidade. Gente corrompida, de religião, sabe, desse jeito. E Paulo escreve para aquilo ali. É difícil, né? Pobre, rico, todo mundo é difícil de evangelizar. E lá em Corinto também era difícil de evangelizar. Não tem lugar fácil para evangelizar. Pobre quer cura, quer dinheiro, quer riqueza, quer tudo isso. E rico não quer porque também já tem. E não quer saber de Deus, do evangelho, por causa dessas coisas aí. Mas Paulo foi lá, pregou e graças a Deus, né, Cristina? Houve muita conversão, a igreja ficou muito forte e Paulo agora escreve essa carta e ele chama aqueles crentes chamados para serem aos santificados em Cristo. Observe uma coisa muito importante, você não pode esquecer. Hoje o que tem de crente, maravilha. O Brasil tem quase 1/3 quase de gente evangélica, mais de 30 milhões de crentes no Brasil. Acontece que muitas vezes, meus irmãos, ser crente aqui é fácil. É muito fácil ser crente. O problema é que Paulo fala aqui, Cristiana, Paulo fala aqui o seguinte, os chamados, aí olha, ele fala chamado pela vontade de Deus, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Que você foi chamado, eu já expliquei que é fácil você descobrir. Não é difícil. Eu sei que quer ser um chamado. Eu confio, eu creio. Jesus, sou um pecador. Eu sou salvo por Jesus. Ok, é bom você ter essa certeza. Mas tem um problema aqui, que você tem também que ser chamado para ser santo. Epa, aqui que é o problema. Porque tem gente que é chamado, João, para ser crente, agora para ser santo, Bia, é outros 500. Aí, minha filha, o povo pula fora do barco, entende? E a gente tem crente, mas crente por aí fora, Elias, que você vê que tem só querença, só crença, só é querente, mas não é crente, mas não vive uma vida santa, ainda não se apartou dos pecados, ainda faz coisas que não deve fazer, ainda olha para a lei de Deus e sabe que ali está o que Deus requer, mas como é difícil aquilo ali, como é difícil a gente ter um só Deus, vive verdadeiro, porque é tanto Deus que eu adoro o dinheiro, eu adoro o trabalho, eu adoro a casa, eu adoro os amigos. Meus irmãos, quanta gente que por causa dessas coisas abandona o Senhor, não vem à sua igreja, não adora o Deus vivo e verdadeiro, porque o seu coração está preso em muitos deuses, e cada dia, meus irmãos, o nosso coração elege e começa a adorar alguma coisa. Nós adoramos casa, nós adoramos trabalho, nós adoramos dinheiro, nós adoramos time de futebol, nós adoramos tanta coisa, mas eu sou crente. O negócio está feio, tão feio, que uma das igrejas que eu pastorei numa certa capital, uma pessoa foi lá, depois de chorar bastante, eu disse, por favor, fique à vontade, fale, o que você está sofrendo? Ela disse, eu estou me envolvendo com o meu chefe, porque ele falou comigo que a mulher dele não gosta dele, ele vive muito sozinho.
E essa semana, infelizmente, nós fomos ao motel. Ela era membro da minha igreja. Eu disse, mas que tragédia, que desgraça que você foi fazer. Ela disse, mas a gente orou lá no motel. Eu disse, a sua desgraça é muito maior do que eu estou imaginando. Perdoa, querida, perdoa. É muito pior. Você está chamando Deus de porco. Sabe o que é isso? Classificar Deus de porco. Você já imaginou o que é cuspir no rosto de Deus? É isso que você fez. É isso. Você vai fazer um negócio que Deus diz que odeia, que é pior do que veneno, porque Deus odeia isso. E você ainda chamou o Senhor para pocilga. É isso que aconteceu. Irmãos, nós somos chamados para sermos crentes e santos. E quem não é santo ainda não é crente. E quem é crente tem que ser santo. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito, porque pecadores nós somos todos. Mas nós precisamos da santidade, da vida santa, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Está assim na Bíblia, simples assim. Então não fica arguindo que, não, porque eu creio, eu vou para o céu, sendo que você está pensando que vai para o céu no caminho do inferno. Você não vai, não. Você tem que sair dessa estrada. Tem que sair dessa estrada. A estrada do orgulho. Quanta coisa a gente faz pela prepotência, pelo coração duro, que não perdoa, que não ama de verdade. Quanta coisa o nosso maldito coração se apega. E nós vamos para o inferno com isso. E não vai ter quem nos salvará. Quem nos salvará? Lá em Valadares morreu um senhor muitíssimo rico. Era noivo da Romilda. E alguém contou a história. Alguém que testemunhou a morte dele. Era uma das pessoas mais ricas. Ele tinha um depósito em barras de ouro. E quando ele morreu, a enfermeira que assistia, disse que ele gritava assim, eu estou entrando num abismo escuro, cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Foram as últimas palavras que ele falou. Eu estou entrando num abismo escuro, cadê meu dinheiro? Não, teu dinheiro não vai te acompanhar. Teu orgulho, tua pompa, tua glória, vai ficar tudo aqui. Você tem que ser santificado. Agora é interessante, Paulo fala, vocês foram santificados, mas observe, e chamados para ser santos. No primeiro é o passado. O verbo aqui diz que você já foi santificado em Cristo Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele cumpriu tudo que você tinha que fazer para ser uma pessoa santa, e você agora é uma pessoa santa, Evanilson. Agora você é uma mulher santa do Senhor. Então agora a sua vida vai ser uma vida que reflete a glória de Deus, em tudo, em palavras, em moda que você veste, em tudo, você vai refletir uma pessoa que é diferente daquelas que vivem neste mundo. Você é santificada, você é uma pessoa santificada, mas você foi chamada para ser santo, Thalita. E aqui que vem o detalhe, né, Gabriel? É que a gente é santo sim, mas é santo? Não. Engraçado, né, Sara? A gente é santo? Sim, graças a Deus. Mas é santo? Não, né, Arthur? Que a gente tropeça. Mas o fato, Terezinha, aqui, o fato, Mateus, aqui, e o fato, meus amados irmãos, aqui, que a gente deve guardar com muita força, Marcelo, no coração da gente, sabe? É o fato que a gente é pecador, mas agora entrou numa esfera de santidade e a gente agora vai lutar contra o pecado. A gente pode pecar? Não é que pode. A gente tem que pecar às vezes, peca às vezes mesmo, mas a gente se arrepende, e pecado não é mais a nossa natureza, nós não andamos mais sob o domínio dele, e por isso nos arrependemos a todo momento, e vamos a uma vida de oração, e a santificação é isso, esse processo diário, chamados para ser santos. E em todo lugar, os que também em todo lugar invocam o nome de Jesus. E aqui tem duas coisas importantes, que para a vida de santidade, a gente conta, Bia, com um negócio chamado oração. Leitura da palavra e oração. Sem isso, Carlos
filho, sem isso, minha irmã Mércia, sem isso a gente não tem santificação. A gente ora e lê a palavra, lê a palavra e ora, porque esse binômio aqui, ele é o fundamento da nossa santificação. Eu oro a palavra, meu Deus me ajuda, meu Deus eu estou longe, socorro meu Deus. Leu a palavra, você confessa, leu a palavra e confessa. É o seu processo de santificação. Deus vai dando vitória e você vai avançando em parecer mais e mais com Jesus Cristo. É isso aqui. Agora é engraçado, então você invocar aqui é orar. Você tem que orar, mas orar em todo lugar. Em todo lugar, os que estão orando em todo lugar. E é interessante, em todo lugar aqui, Cristina e Luiz, em todo lugar, os que invocam o nome do Senhor. Ah, Raquelzinha, Mateuzinho, escuta só o que eu vou falar. Olha só que interessante aqui, meu irmão Lucimar. E com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Presbítero Demetrios, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso aqui? Que Jesus Cristo está onde, gente? Em todo lugar. Se Ele está em todo lugar, Ele tem onipresença. Quem é que tem onipresença? Quem é que vocês acham que tem onipresença? Somente um. É os atributos de Deus chamado incomunicável. Onipresença, onisciência e onipotência. Ou seja, todo poder, toda ciência, sabedoria, e a presença dele está em todo lugar. Pois aqui, Paulo diz que Jesus é invocado em todo lugar. Aleluia! O Senhor é Deus, Jesus é Deus em todo lugar. Você pode invocar o nome dele no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, na Índia, na Rússia. Você pode invocar o nome de Jesus. Ele está lá como ele está aqui, porque ele é Deus conosco. Paulo está falando isso aqui simples assim. Os que invocam o nome de Jesus vão escutar. Se você chamar Maria, eu não sei. Aí eu confesso a você, eu acho que não. Ela não vai te atender. Eu juro que talvez não. Porque ela não tem onipresença, ela não pode. Se ela tiver, é outra deusa. É mais um Deus, ela não é. A Bíblia fala que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é assim que você é batizado? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque só Ele é Deus. E é onipresente, onipotente, onisciente. Se Maria puder te ouvir lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em Austrália, e lá no Canadá, não sei aonde, é porque então ela está presente em todos esses lugares. E se ela tiver, desculpa, aí você pode falar, não é onipresença, não, é ubiguidade. Inventaram essa palavra é inventada, não está na Bíblia. Ambiguidade. Não, você não se divide para poder estar em todos os lugares. Não, isso é possível. Até mais que Deus, né? Um pedaço de você, não. Então está aqui, enfoca o nome de Jesus em todo lugar. Então oração é fundamental. E aí Paulo fala, né? O Senhor deles e nosso. Eu me perdoa ficar aqui mais um pouquinho. Eu acredito que é bênção para nós, não é? A palavra de Deus é riquíssima demais. Eu estou doido para sair dessa introdução, mas não estou conseguindo. Porque ela é maravilhosa demais. Porque está falando aqui, Senhor deles e nosso. Porque eu vou te falar, o que tem de crente, o que tem de irmãos, o que temos de nós todos, que somos senhores de nós. Maravilha. Eu sou senhor de mim. Sabe o que é ser um senhor de você? É que você manda em você. Não é Jesus que manda em você. Não é a palavra de Deus que manda em você. Não é você seguindo as escrituras, não. Você segue as suas ideias. Você cria um Deus à sua imagem e semelhança. Você tem a sua Bibliazinha. Todos nós temos, né? Não é assim? Você olha a minha Bíblia, toda marcada, né? Às vezes isso é bom, às vezes é perigoso. Sabe por quê? A gente Cristiana, a gente Edilene, presbítero Demetrios, cria a Bíblia da gente, sabe? Marca aqui, esse aqui eu gosto. Mas quando você vai ler aquele pedacinho no marco, você vai ver. Ali você vai ver. É ali que está mostrando que Deus não é Senhor de você. Sabia? Às vezes, aquele lugar que você marca, mas aquele lugar que você não marca, vai ver. É ali que está mostrando, seu Deus não sou eu não, hein? Vê esse lugar que você não marcou aí para você ver, vai ver. Gente, Jesus é Senhor.
E se você não falar que Ele é Senhor, você não é dele. Paulo fala, o rapaz perguntou, o carcereiro, que farei para ser salvo? Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo. Interessante. Ele não disse, crê no Salvador, não. Crê no Senhor Jesus. Porque Salvador todo mundo quer, gente. Todo mundo quer Salvador. Mas, meu Deus, as igrejas oferecem Salvador. Por que está assim? Porque todo mundo precisa. Salva eu. Salvação todo mundo precisa. Agora, quando trata de Senhor, aí, meu irmão Marcos Vinícius, Alice, muito querida. Aí, meus irmãos, quando vai tratar de Senhor, o negócio fica feio. Sabe por quê? Porque eu mando na minha finança, dízimo igual aquele que eu contei para vocês, daquele padre, que lembra? Eu contei que tinha uma igreja caindo lá em São Gonçalo, que estava no chão, e tinha uma parede em pé, e estava escrito assim, apesar dos católicos, aqui o padre diz que o dízimo é 1%. O padre inventou um dízimo lá, é o dízimo dele. Você inventa também você administra a sua vida, você administra seus negócios, você administra a sua emoção. Deus fala, não faz esse namoro com essa pessoa, mas você fala, não, ela é boa, é legal. Será? Olha, meus irmãos, ou Ele é Senhor, ou Ele manda ou não manda. Nesse negócio aqui, não tem aquele negócio, olha, metade você manda, metade eu mando. Metade do domingo é meu, metade do domingo é do meu Senhor. Não é assim que acontece? Eu sei que você pode ter dificuldade familiar, problemas de casa, problema no emprego, problema de fazer plantão. Não estou querendo que você vá deprimido para casa, não. Por favor, não. Deus sabe você. Agora, só tem uma coisa, você tem bastante ciência de que você está mesmo sendo obediente. Porque Ele não vai aceitar desculpa da nossa parte. Ele é Senhor. Então Paulo fala a todos, Coríntios, vocês são muito dono de vocês, sabe? Vocês julgam seus irmãos, aí tem dom, nego que fala em línguas, acha que é melhor do que o outro recebe dom de profecia, eu já tenho. Paulo falou assim, vocês não têm nada, porque vocês não têm amor, né, Bia? E quem não tem um amor, para falar em língua até dos anjos, dos homens, até do diabo, se quiser. Para falar em língua, o que quiser. Não vai adiantar nada. Se não tiver amor, é como um símbolo que retine. Paulo vai falar. Então ele vai dizer, então, graça a vós outros e paz. Eu só vou falar só mais isso aqui. Eu espero na próxima semana sair daqui. Olha só. Mas não tem jeito. É bom demais, É igual um diamante. Eu fui pegando esse diamante, agora toda hora que eu rodo, meu Deus, esse aqui é maravilhoso. Graça e paz. Ô Gabriel, por que não é paz e graça? Aliás, podia até ser, porque Paulo era judeu primeiro, ele não é filho de judeu, não é? Depois ele ganhou titularidade romana, não é? Cidadão romano, mas primeiro ele é o quê? Judeu. O que ele ia falar? Paz primeiro. Não. Paz se ele continuasse judaísmo, porque lá é shalom, irmão, shalom, lá no Jerusalém é assim, shalom, é assim. Lá na Grécia é que carim, paz, carim, gentio, graça, judeu, shalom, prosperidade, paz. Paulo vai dizer aqui, primeiro graça a vós outros. Sim, primeiro graça. Antes de tudo graça. Graça inefável que nos conquistou. Graça que nos salvou. Graça que nos escolheu. Graça que nos chamou, predestinou. Graça. É isso que nós recebemos. Graça sobre graça. Porque agora, disse João, a lei veio até João, agora a graça e a verdade nos alcançou. Ele nos salvou de graça. Quem somos nós para nos salvar? Quem somos nós para sermos salvos? Quem somos nós para merecer? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A graça, sim, graça que nos perdoa, graça que nos elege, graça que nos justifica, graça que nos santifica, graça que nos glorifica, graça, graça de Jesus Cristo, porque Ele pode oferecer graça. Maria não pode oferecer graça, não. Alguém fala que Maria é cheia de graça, não. A Bíblia não fala que Maria é cheia de graça, de jeito nenhum. A Bíblia fala que Maria recebeu muita graça, graças a Deus, mas ela recebeu, essa graça não é dela, ela recebeu, ela disse isso na oração, no Magnificat, não é? Ela fala, minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria cantou assim, ela cantou esse hino lindo hino de Maria, muito lindo, mas ela disse essas palavras,
graça do meu Salvador. Só precisa de um Salvador, aquele que sabe que Ele salva de graça. Ah, meu irmão, e então depois você recebe graça, que é o seu relacionamento reatado com Deus, né? Porque se Ele deu graça a você, é para você ser amigo dEle. É isso que a graça nos faz. Então, quando eu tenho graça que Ele me deu, eu tenho paz com Ele. A paz é que eu posso entrar na casa dEle a qualquer momento. A paz é que a porta da casa dele está aberta para mim. Ele é meu amigo, ele se fez meu amigo. Não é que eu sou amigo dele. Eu tenho até medo, né, Inácio? Já falei isso aqui, você lembra? Que eu particularmente, sabe, Thalita, eu tenho medo de falar que sou amigo de Jesus. Eu já repito isso aqui quantas vezes vocês aguentar, até vocês aguentar, até vocês mandam eu embora. Mas eu falo, sabia. Porque eu tenho o maior medo de falar que sou amigo de Deus. Tem gente que fala, eu sou amigo dele e tal, né? Ah, eu não. Isso aí eu estou fora. Não, isso aí não. Desculpa, o Xan, desculpa. Mas eu não acho que, sabe? Não. Eu falar que sou amigo dele, hein, Arthur? Seja para aquelas pegadinhas na rua aí, a pegadinha, né? O policial está com um bandido assim, fazendo com que é bandido, e prendendo o bandido, aí o bandido grita assim, passa uma pessoa na rua, eu sou amigo daquele cara lá. A polícia corre no cara lá. Aí o cara, não sou amigo dele, não, o cara falou que é seu amigo, sim. Não sou, não, ele falou que é. Sabe, Nilceia, eu tenho medo de falar que eu sou amigo de Deus, porque eu fico pensando que eu complico o meu pai, sabe? Imagina, o que é? Ser amigo dele? Ele tem uns amigos, hein? Diga-me com quem tu andas e de quem tu és. Não, eu não sou amigo dele. Mas ele é meu amigo. Ele é amigo dos pecadores. Então eu tenho paz com ele. Eu tenho amor dele que foi colocado em meu coração e o amo também. Graça e paz. Ó, igreja, graça e paz a vós outros. Vamos para casa cheia de graça hoje. Vamos para nossa casa dizendo, oh meu Deus, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Muito obrigado porque o Senhor me aceita do jeito que eu sou, indigno. Muito obrigado que o Senhor transforma a minha vida. Muito obrigado que o Senhor me santifica, Senhor. Muito obrigado porque eu sou teu. Aliás, tu és meu, ou eu sou teu e tu és meu. Vamos orar? Pai, é muita riqueza na tua palavra, muita riqueza. É por isso que se a gente pregasse isso aqui o ano inteiro, a gente ainda não ia esgotar, porque é muita bênção que está aqui. E como o Senhor está voltando breve, o Senhor disse que ia voltar, e aliás, aqui Paulo fala com os irmãos lá que o dia de Cristo está chegando, esse dia maravilhoso em que nós vamos ver o Senhor do jeito que o Senhor é, o seu rosto maravilhoso, as suas mãos que por nós foram ali marcadas no Calvário, o teu sangue que por nós ali foi derramado, e vamos te adorar para todo sempre naquele dia final. Senhor, muito obrigado pela bênção do chamado, do bênção da santificação, pela bênção da oração, pela bênção do senhorio da nossa vida, pela bênção da graça e da paz abundantes em nosso viver. Ajuda-nos a pensar em Ti como aquele que nos outorga graça e shalom, prosperidade na nossa vida, que é até mesmo econômica, porque o crente, Deus, ele confia na providência do Senhor, ele sabe que vai trabalhar amanhã, que o Senhor vai honrar o seu trabalho, porque aquele que semeia colherá, diz a Tua palavra. Mas bênção mais do que essa, a bênção, Senhor, do shalom espiritual, do progresso do Espírito, do progresso da comunhão com Deus, com os irmãos, da bênção da comunhão da igreja. Oh, anima-nos, ajuda-nos a amar a igreja do Senhor, anima-nos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar, receber a bênção apostólica e cantar o cântico que está aí, que a beleza de Cristo se veja em mim. Vamos orar cantando e cantar orando, para que a gente possa refletir essa semana em toda a BH, essa graça maravilhosa da beleza de Jesus. Então recebam a bênção e cantemos junto que a beleza de Cristo. Irmãos, ide em paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, comunhão, consolação, poder e a companhia do Espírito Santo seja com todos nós, com todos que foram chamados e com todos que aguardam a volta de Jesus hoje. Aleluia, Maranata, vem Jesus amado, amém. Que a beleza de
possível.